Tem mais Sistema FamaSul aqui na Carreta Agro pelo Brasil da CNA. Tamo em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, na Expo Grande. E uma das tradições que a gente tem quando vem na Expo Grande, tem que passar no Pavilhão dos Boi, né? Você tem que passar ali, traz a criançada, traz a família, passa no meio ali do Pavilhão dos Boi para você dar uma olhada nos animais. Ao mesmo tempo que isso é uma tradição de quem tá aí vivendo na cidade, espera muito a Expo Grande para passar por esse momento de passear ali entre os animais, tem gente que faz mercado, tecnificado, ciência e muita curadoria nisso tudo que envolve os animais que estão aqui expostos na Expo Grande. E uma dessas pessoas está aqui comigo, Leonardo, médico veterinário, consultor nessa área. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Maicon. Obrigado aos amigos. Parabenizar pela carreta, né? O CNA, FamaSul, Senar, né? Pelo todo o trabalho que vem desenvolvendo. Parabenizar meu amigo presidente Marcelo Bertoni, está fazendo uma gestão maravilhosa, atendendo realmente aos produtores, atendendo a cadeia produtiva da forma como tem que ser. De fato, o Marcelo é um dos grandes presidentes que já passaram pela FamaSul e representa de fato o nosso segmento. Então vai aqui o nosso parabéns e parabéns a vocês, né? Estão trazendo informação, né, para todo mundo. Essa Expo Grande a gente vinha comentando aqui nos bastidores, está realmente muito bonita. Parabenizar o presidente Guilherme Bunlai, que após a sua gestão realmente trouxe mais vida aqui para o Parque de Exposições, né? Trouxe mais vida para a nossa Campo Grande com relação ao agro, movimentando o agronegócio aqui da nossa região. O MS, que é um estado pujante, né? Já Sim, foi o maior produtor de bovinos aqui do Brasil. Hoje tem, o pessoal está falando que o Mato Grosso do Sul é a Suíça brasileira, né? Graças ao nosso governador, Eduardo Riedel, né? Que vem fazendo um trabalho magnífico também, trazendo empresas, trazendo geração de emprego, trazendo receita para dentro do estado, né? Então, para todos que participam, que vivem aqui, acabam sendo agraciados, né? com certeza. Então, muito feliz de estar aqui dentro, de morar aqui em Campo Grande, de ser aí um sul mato-grossense, né? Então, muito feliz e de poder estar aqui, né, junto. É, eu tenho 25 anos de formado e desde o começo da minha formação eu participo, bem antes da formação, a gente tinha a medicina veterinária tinha um stand aqui dentro, tinha barraca, né? Nossa barraca É, era muito boa. essa barraca da veterinária tem Então, história aqui nesse Expo Grande. Pena que não tem mais, e é né? uma pena. Rapaz, mas É uma pena, que além de tudo é um aprendizado, a gente sim. forma muitas amizades, né, e a nossa barraca aqui era muito boa. Quem não tem história para contar na barraca da veterinária da Isso Expo Grande mesmo. não viveu muito bem essa feira nos tempos Não passados, né, foi Leonardo? não teve uma infância boa, uma juventude boa, né. Ó, Eh, médico veterinário, né, isso. especialista e consultor nessa área de genética, já teve julgamento aí no início da feira. A botina já tá suja já, né, Não, Leonardo? a botina tá suja, nós começamos aí a feira, na verdade, ontem foi a abertura Sim, oficial, né, mas nós já tivemos o leilão de reprodutores dia 29 das 7 Estrelas, foi quem abriu, de fato, as negociações da Expo Grande. Nós já estamos aí com o julgamento rodando, né, então temos aí 83 animais Nelore mocho, temos mais de 130 animais, variedade de pelagem, né, e temos vários animais expostos aqui, temos estandes aí mostrando reprodutores, né, animais que estarão à venda, em comercialização. Hoje à noite tem leilão, amanhã também teremos leilão de reprodutores, né? Aí o julgamento está rodando, né? Hoje estava rodando a categoria Bezerra, inclusive até a campeã Bezerra já vai ser comercializada hoje tá à noite. vendo? Então a coisa é dinâmica, né? Sim, A demais. coisa é dinâmica. E como você comentou, nada disso acontece se não tiver o melhoramento genético, se não Sim, tiver a evolução da ciência, né? Então nós começamos lá atrás só com monta natural, depois entrou a inseminação, né? Aí olhando o cio, aí depois veio a IATF, né? Já com os hormônios facilitando a sim, vida de todo mundo. Muita gente entrando no mercado de melhoramento, vários criadores acreditando na pecuária, acreditando na genética. E hoje e a gente falando do Estado, né, aqui a gente tem o novilho precoce, né, que é um benefício que o Estado dá para o produtor rural, e ele só vai conseguir isso se ele tiver genética de qualidade. Então, você não consegue abater um boi jovem se você não tiver uma genética de qualidade. exatamente. Tem a gestão, tem a pastagem, tudo, mas nada disso se você não tiver uma genética de ponta que vai realmente
te entregar aquele resultado rápido, né? Às vezes, né, você falou tem 25 anos na caminhada aí, lá no começo da sua carreira, talvez comentar que abater um novilho aí com 24 meses era considerado loucura, né? Mas aí foi se tendo aí toda essa evolução genética, e hoje o novilho precoce é uma realidade, é um protocolo muito bem feito e cresce realmente a produção nesse tipo específico aí do investimento em genética, nesse tipo de animal, só cresce e é muito incentivado aqui no nosso estado. Mas para a gente começar o nosso papo, ô Leonardo, qual que é a importância de uma feira como essa, de uma Expo Grande, para você que é especialista e é ligado nessa questão do melhoramento genético? Como eu disse, às vezes a família vem, olha um boi bonito, olha um boi grande, um boi erado, olha o touro, o Nelore pintado, que é diferente, muita gente não Uhum. conhece. É diferente, é legal para as crianças, a gente se sente bem estando aqui. Mas para quem trabalha com isso, qual que é a importância de uma Expo Grande? Então, aqui é a prateleira do negócio, né? É onde os criadores trazem, os seus principais indivíduos, né, a sua principal mercadoria, para justamente mostrar para as pessoas que às vezes não tem como ir na propriedade, ou não tem acesso, ou nunca viu um boi, não sabe como é que funciona. Então ele expõe, o seu melhor produto, assim como as próprias empresas de maquinário, as empresas de automóveis, né, que estão aqui expondo, empresas de tecnologia estão aqui expondo os seus produtos. Então ele traz o que tem de melhor dentro do seu portfólio. E aí, mostrando a sua evolução, né. E, de certa forma, é uma oportunidade para que ele também conquiste novos clientes, né. Todos que produzem algo, produzem para que isso gere, algum benefício para alguém, que a pessoa venha adquirir um produto e isso gere benefício. Então esse contato que o público da cidade e pecuaristas que têm a oportunidade de vir de fora, tem de ver esses animais, de ver essas tecnologias que estão aqui dentro. E a gente viu que o parque está lotado, né. Tá. Então todos os pavilhões, direcionados para a bovinocultura, ela está lotado, todos os pontos de estande para automóveis, maquinário, drones, hoje a gente tem até drone, né, Sim. cara. Então é uma coisa que está vindo aí com muita força. Então, todos podem ter acesso e ver isso aí, e às vezes na Expo Grande, nas exposições, sempre tem aquelas promoções especiais, né. Sim. Então também é uma forma de você fazer um bom negócio, né, de adquirir um sêmen mais barato, adquirir, um maquinário mais barato, né, um sal mais barato. Então aqui sempre tem algo especial para os criadores, para as pessoas que vêm à exposição, né. Tem gente que Sim. espera a feira justamente para Sim. pegar esses Para benefícios. Os aproveitar. bancos, né, Sim. apesar de uma dificuldadezinha aí do dinheiro do banco, mas os bancos também trazem algo especial para dentro da exposição, porque justamente é onde concentra muita gente do agro, muitas pessoas que aguardam realmente essa feira para estar fazendo aí um bom negócio. Vira a base do agro, a casa do agro, pelo menos Exatamente. momentaneamente, que o Parque Laucídio Coelho. A gente está falando, né, que então é uma prateleira onde o produtor coloca à venda ali seu produto. E a gente estava falando de julgamento. Para Isso. quem não sabe, né, muitas vezes a pessoa acha que o produtor ele avalia passando ali no pavilhão também igual a família passa. Mas não é assim não. Inclusive a gente separou algumas imagens que a nossa equipe fez hoje mesmo de uns julgamentos que estavam acontecendo. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui na tela para você explicar para a gente também, Leonardo, qual que é a importância do julgamento? O que está acontecendo ali? Como que acontece? Qual que é a dinâmica do julgamento de um gado, do julgamento de um animal envolvendo a genética? O que que o produtor olha para falar: "Não, vou comprar esse animal, vou comprar essa genética, vou comprar determinado produto"? Como funciona isso daí? Exato. Aí a gente está vendo uma categoria de Nelore Mocho e de Aí Pintado, o né. pintado. É uma categoria de fêmeas jovens, né, são classificados por idade, então tem bezerra, tem novilha, tem vaca, e nos machos da mesma forma, é um Nelore variedade pelagem vermelha e branca, Nelore variedade pelagem preta e branca e Aí é a esse é mais mocha. tradicional. Exatamente. E aí os animais na mesma categoria, eles rodam, né, caminham, e um jurado ou até 3 jurados, dependendo do volume de animais, você tem de 1 a 3 jurados acompanhando. E ele vai observar desde a parte de aprumos, então olhando se as pernas estão bem posicionadas, se os cascos estão, na sua conformidade. Aí ele olha para a parte de racial, então se a orelha tem o formato ideal, se o olho está com o formato ideal, se as narinas têm o formato ideal, tamanho de chanfro, e tudo isso faz parte do conjunto para você olhar se o umbigo é de boa qualidade, a gente está mostrando as pernas, né. Por que que é importante as pernas? Aí a gente pensa num reprodutor solto no pasto, se ele não tiver com as pernas bem
conformadas, com os aprumos corretos, ele não vai caminhar. E aqui, a gente pensa assim, que a gente tem fazendas grandes. Nós temos o Pantanal, com Sim. invernadas de 1.000, de 2.000, de 6.000 hectares, né? Então ele precisa caminhar atrás das vacas. Se ele não tiver cascos bons e aprumos corretos, imagina você com o joelho estourado, se você vai conseguir caminhar. E o Jamais. touro é da mesma forma. E o touro, ao montar a vaca, ele usa muito os aprumos posteriores. E se ele tiver com esses aprumos comprometidos, ele vai sentir dor e não vai montar. E a finalidade dele é montar para produzir um Sim. bezerro. Se ele não faz isso, é prejuízo para o criador. Sim. Então, quando o criador vai olhar essas características fenotípicas, é justamente pensando na parte produtiva. E aí ele vai olhar comprimento corporal. Então, a gente fala muito em contrafilé, né? Então, quem gosta do churrasco, tem o ancho, né? Tem o chouriço, tá ali no dorso dele, nas costas, né? Então, ali é ali que fica o contrafilé. Então, quanto maior essa peça, melhor é o indivíduo, porque ele vai dar que a gente pensa que a gente vende, tudo isso aqui que a gente está vendo de genética é justamente para o gado comercial Sim. virar carne na prateleira. Então, essa seleção é feita justamente para atender a dona de casa. E quando a gente fala nisso, a gente quer um animal mais comprido, com peças maiores, para gerar mais receita para todo mundo. E uma peça de melhor qualidade. Quanto melhor o animal, essa seleção vai sendo feita, a carne consumida também vai ser de melhor qualidade, né? Então, são pontos que a gente olha e no julgamento você identifica o melhor indivíduo naquele momento que tem todas as características mais próximas do ideal, que a gente Sim. fala que não existe animal perfeito. Sim. Né? A perfeição não existe, né? A gente está sempre em busca dela, mas aquele que está mais próximo do ideal. Então, esse julgamento é justamente para eleger, dentro daquele grupo de animais que estão passando, qual que se aproxima mais do ideal para as características produtivas da raça. E tudo isso faz parte de uma cadeia que é movimentada aqui mesmo na Expo Grande. Você disse, hoje teve esse julgamento, a bezerra que foi considerada a melhor, né, desse julgamento de hoje, já vai ser leiloada hoje à noite. Olha ela na né? tela aí, ó. Ah, é essa daí que Essa ganhou? aí, ela foi a campeã hoje, ó. Então, Então, já dando spoiler aqui, quem não veio, né? Essa é a campeã aí, Então, bezerra. o produtor ele vai ver lá o resultado do julgamento. Rapaz, essa bezerra aqui tem isso, aquilo. Hoje à noite eu vou tentar comprar ela. Exatamente. Então é o agro se retroalimentando por meio do julgamento. Por meio do julgamento, porque já é você já pula algumas etapas, Sim. né? Então, quando você olha assim 20 animais, todo mundo tem um gosto, e às vezes nem sempre os gostos batem, né? E quando você já vai para uma pista de julgamento que passou por especialistas, né, em Sim. fenótipo de indivíduos, quando você já tira uma campeã, você fala, pulei etapa, né? Essa aqui já ganhou das outras, então, teoricamente, ela já está na frente de Você não precisa descobrir as coisas, a informação Exato, já já tá tá ali, ali, dada. né? E o julgamento é uma forma de você identificar o melhor indivíduo, que é uma forma fenotípica. Pra gente ter uma noção de curiosidade, para quem não faz parte do setor. Em média, claro que a gente não consegue fazer futurologia, mas em média, a bezerra campeã que apareceu agora há pouco ali, ela vai ser vendida a quanto, mais ou menos, hoje à noite? Olha, o mercado está muito aquecido. Sim. E no caso dessa bezerra Nelore Pintado, o Nelore Pintado também está numa fase muito boa de valorização. E essa bezerra vai ser vendida a 50%. Então, eu acredito que ela não saia por menos de 500 mil. 500 mil? Eu acredito que ela não saia a metade dela. Sim, metade Por dela. 500 mil, É importante a gente passar aqui até um dado curioso, né? Como que a genética é muito valorizada nesse mercado. Porque Exatamente. vai refletir no ganho do produtor lá na frente. E nesse caso de genética, e a gente falando de fêmeas principalmente, hoje a gente tem um benefício Olha lá, em termos 500 mil, metade dela. um benefício em termos de produção, que é a FIV, né? A fertilização in vitro, que é muito fácil de fazer. Você vai lá faça assim, é uma forma. Se facilitou, né? Facilitou Se demais. a gente vê anos 80, 90, Exato. era no olho. Ixi, era pra muito difícil. Então, nem tinha, né, essa forma de multiplicação de Sim, genética, né? Então, com a FIV, você pega uma fêmea dessa aí, você tem condições de fazer aí 20 bezerros dela já no primeiro ano. Antes dela ter o primeiro parto dela, você já consegue ter filhos dela. Né? Por conta dessa fertilização, que hoje você faz aí com 7, 8, 10 meses, você já consegue aspirar uma fêmea, né? Então, você está antecipando essas gerações. E aí, a hora que você paga um pouquinho mais de valor agregado numa fêmea, justamente porque ela é algo diferente,
né? Ela é diferente das iguais, né? A gente brinca assim. E como você consegue multiplicar muito rápido os produtos dela, você também, de uma forma muito rápida, vai tendo esse retorno sobre os animais, Sim, né? Uma coisa é você esperar 3 anos para ela poder ser inseminada, depois mais 9 meses para ela parir, mais 8 para ela desmamar, mais um. Então, 5 anos você não vai ver a cor do dinheiro. E quando você hoje faz a FIV, você já está de imediato, você já está retornando esse investimento, né? Então você sim. tem condições de vender embriões dessa fêmea, né? Então, em 2 dias, um dia, no dia do leilão, se você quiser vender embriões dessa fêmea, você já vende. Então, no ato, você já faz negócio. É a ciência apoiando o agro vai se Exato. integrando. Se a gente for ver lá no começo da sua carreira, por exemplo, né, tinha muita questão visual para se avaliar, Praticamente era só eh, isso. não tinha nem ultrassom, né, você estava me Não. contando, para você fazer a análise ali de como que É. tá, toda a questão da criação, falar de uma maneira popular ali para a gente fertilizar, é praticamente uma cirurgia, né, você abrir a barriga do animal, né, para fazer fertilização. Hoje está in vitro, É, né. Então é o agro que também vai acompanhando, porque a demanda é constante, é isso o mesmo. mercado está aquecido, a galera quer comer carne, É, e quer comer carne e boa, quer o comer carne produtor boa. quer ganhar dinheiro. Isso Então ele mesmo. precisa ter a genética bem trabalhada ali, a gente precisa acelerar esse processo para atender nosso mercado. E tudo vem fomentando, né, você precisa ser sustentável, você precisa produzir mais e menos, né. Então, se você pensar que há, sei lá, 50 anos atrás, se matava um boi de 7 anos, então o quanto de desperdício, né. Sim, Você precisava de muitas áreas para botar um animal, dentro daquela fazenda, né. Hoje, e nós tivemos agora a Dinapec aqui em Campo Grande, né, sim. foi lá na Embrapa, que também é uma empresa extraordinária, só melhora, né, e precisa de recursos também. CNA inclusive vai aportar 100 milhões, Pois por é, ano para então, pra e Embrapa. e e lá eles estavam comentando, que a gente tem aí 66% das nossas áreas são preservadas, então o Brasil produz em 34%. Aí a gente estava falando do novilho precoce, eles estavam mostrando dados de volume de fazendas participantes e de um determinado momento, algum nu esse número em função da reforma do novilho precoce, diminuiu o volume de fazenda, mas aumentou o volume de carne. Sim, Então assim, e tudo graças a essas tecnologias, ao melhoramento genético, aos criadores acreditando que investindo em genética as coisas funcionam, né. E aí é o que você falou, o retorno financeiro vem, né, porque você vai colocar mais arroba por hectare, mais unidade animal por hectare, e isso reflete em mais reais por hectare, que é a finalidade de todo mundo, com certeza. né. Se o cara compra um apartamento ou compra um edifício, ele quer que todos os apartamentos rendam benefício para ele. Então isso ele vai, fazer com vai melhorar. Hoje a gente já está tendo apartamentinho pequeno, Sim, né, não está fazendo mais sim, no mesmo lugar? exatamente. Isso, e aí tá fazendo mais reais por metro quadrado, e a gente está vendo aí. E no agro é a mesma coisa, a gente está fazendo mais e menos. Então hoje a gente está colocando mais unidade animal por hectare, né, porque você não fabrica terra, né, a gente Não, não fabrica terra. sim. Então a gente tem que melhorar, botar mais quilo, botar genética, botar pasto de qualidade, botar adubo na terra. Então isso tudo as pessoas estão fazendo. E nessas feiras, quem não faz vai vendo quem faz, isso também é uma coisa E vai bacana. incentivando um ao outro. Um vai incentivando o outro, né. Até numa brincadeira, o cara falou assim: "Ah, o que não melhora de um jeito, ou melhora por inveja, ou", né, porque olha o vizinho e fala: "Puta, ele tá melhor Rapaz, que olha eu", aquele boiarada ali do meu né, vizinho, "ele rapaz. tá melhor que eu, pô, a fêmea dele é mais bonita que a minha, o touro dele é melhor que o meu, ele produz mais bezerro que eu", né. Então, e aí um vai melhorando o outro. E Sim, essa feira, a exposição, ajuda também nesse ponto, porque a gente tem os leilões, né, tem os estandes aqui dos criadores, sim. e aí a pessoa vai conversando e vai vendo que é possível, né. Porque às vezes ele fica lá na fazenda só trabalhando, e às vezes ele esquece de pensar, esquece de pensar o negócio dele de Olhar o outra forma, mercado. olhar o que que as pessoas estão fazendo, o que está acontecendo, né. Então aqui é uma forma da pessoa se atualizar dentro do negócio dele, né, dentro Sim. do agro. E o investimento em genética, ele vem sendo cada vez mais importante, igual você disse, a gente não consegue aumentar mais o planeta que a gente tem, né, É então a gente isso não aí. consegue produzir terra, mas a gente precisa produzir cada vez mais. Hoje, Mato Grosso do Sul é o 4º maior rebanho do país, 18 milhões de cabeças, e
para se produzir cada vez mais, para ter tudo isso, para se adaptar às diferenças. Se a gente falar de Brasil, são diferenças gigantescas. Aham. Falando de Mato Grosso do Sul, já é uma diferença gigantesca. É. Pantanal, que é o berço do nosso bezerro, para se produzir lá é um tipo de produção, você tem que se adaptar aos 9 pantanais que nós Isso temos aí. aqui no Mato Grosso do Sul. Em outras regiões é de outra forma. É uma raça que é melhor adaptada ali, uma raça que é melhor adaptada aqui, sem genética, sem conhecimento, sem ter um Leonardo comigo ali na fazenda, me dando consultoria, né, fazendo todo esse trabalho para mim. Acho que seria impossível a gente estar nesse nível, né, Leonardo? Seria impossível. E você tocou num ponto muito importante, né, Michael? Eu acho que já mudou muito desde o tempo que eu entrei na faculdade, depois que eu formei, já mudou muito, mas precisa, né? Cada vez mais o pecuarista ele precisa entender que duas cabeças pensam melhor que uma. E às vezes ele vem de um histórico que o pai fazia daquele jeito, nunca usou um técnico, nunca usou um agrônomo, nunca usou um veterinário, nunca usou um zootecnista, e ele acha que ele dá conta de fazer tudo sozinho. E aí ele está perdendo oportunidades. Eh, e isso são em todos os setores. A gente precisa de alguém especializado no negócio e não achar que a gente é autossuficiente, né? E os técnicos eh, têm experiência e conhecimento para melhorar demais, tanto que melhorou. Isso é graças aos Com técnicos, certeza, né? com Porque não certeza. foi um pecuarista lá estudar genoma, né? Não foi um produtor lá que estava lá dentro da terra estudar como é que faz um congelamento de sêmen. Isso são técnicos, Sim, né? São pessoas que estudam. Não foi o agricultor que criou, que melhorou as braquiárias, que melhorou os pânicos, né? Que, então, sim, então, eles precisam entender que esse apoio ele é sim, fundamental. sim. E dentro do trabalho de pecuária, a gente falando de Pantanal e falando de Planalto, e dentro do Planalto a gente também tem várias, né? Então a gente tem fazendas em terra roxa, nós temos fazenda em terra preta, né? Como em Miranda, e a gente tem as areias, Areia do nosso né? Pantanal. E você pega as areias aqui de Santa Rita, de Ripas do Sim, Rio Pardo, né? Do Figueirão, né? E aí, quando a gente fala em genética, a gente também tem que entender que aonde cada fazenda está, você tem uma genética que vai responder melhor ali. E às vezes o produtor rural, ele acha que é um animal só, sendo um touro, ele serve para tudo que é lugar. sim, E às vezes não, porque ele vai responder diferente lá dentro. Então, quando ele cria esse hábito de fazer uma consultoria, ele vai errar menos. sim. Assim, é que nem eu te É, falei, como não tem animal perfeito, também a gente não é perfeito, sim, né? Você pode até errar ou indicar um produto, mas erra muito menos, com porque certeza. você já tem consciência do que aquele ambiente produz e do que aquela genética tem capacidade de entregar. Inclusive, essa é uma das questões que o Sistema FamaSul e o Senar MS, a gente preza muito por isso. A ciência não é inimiga do agro, né. Sim, E pelo e se contrário. tem alguém que fala isso, está muito errado, né. Ajuda o agro a crescer mais e ficar cada vez mais aquecido. Leonardo, falar de genética com você, de julgamento, de leilão de Expo Grande é papo para mais de 4, 5 horas, se deixar, a gente fica falando aqui. Mas acredito que essa conversa nossa, essa nossa prosa boa inicial aqui, já despertou o interesse de muita gente e quem sabe vai mudar o pensamento de muita gente. É. Agora aquela bezerra vencedora lá, acho que se me der um pedacinho do casco dela, eu acho que o meu Pix consegue pagar, viu? É, 500 mil eu não vou ter hoje não. já ajuda, né? Eu espero que a gente tenha passado um pouquinho, né, da importância Sim, de se conhecer um pouco melhor o melhoramento, os animais, a importância de cada característica. Hoje a gente tem as DEPs para informar, né, se um animal pode dar mais ou menos leite, se pode entregar mais bezerro mais pesado na desmama, um boi mais bem acabado no final do abate, uma fêmea mais fértil, uma fêmea mais precoce, né? E esse apoio das consultorias ajuda muito, né? E a gente já está há um bom tempo nesse mercado de genética, e trabalhando com leilões, trabalhando nas fazendas, né? Então, o criador que quiser ter um animal melhor, a Dueto está aqui à disposição para ajudar, para orientar a comprar melhor, ajudar a produzir melhor, a fazer mais arrobas dentro de casa, melhorar o rebanho. A gente trabalha tanto com rebanho de seleção quanto rebanho de corte, né? Aquele que é para produzir carne de sim, fato, né? sim. E a gente tem vários criadores que a gente atende a nível de Brasil, e eu tenho certeza que nós temos muito a colaborar, e o pessoal fique à vontade aí, seguir o nosso Instagram aí, Dueto Consultoria, né?
tá lá nossos telefones, então fica à vontade, vai ser um grande prazer. E o papel nosso de técnico é orientar e fazer com que as pessoas tenham mais rentabilidade, que é o que no final todo mundo quer, né. Hoje eu estava com um grande amigo, falando sobre ele é corretor de imóveis, é pecuarista e corretor Sim, de imóveis também, e a gente estava falando justamente isso, assim, quando você vai investir em imóvel, você procura um corretor amigo, um com cara certeza. do Alguém que negócio, né. entende de fato aquele Por mais que negócio. você saiba o que que é um prédio, o que que é uma casa, o que que é um terreno, Sim, mas você vai num corretor especialista, onde que está fomentando, para onde a cidade está indo, né. sim, E a parte nossa de veterinário, de agrônomo, de zootecnista, né, do consultor do agronegócio, é justamente a mesma coisa, é fazer com que o investidor, porque tudo é investimento, sim, né, ninguém gosta de perder dinheiro. E a gente vê ainda muita gente perdendo dinheiro, eh, por às vezes não pedir um apoio, sim. né, por não pegar um técnico companheiro aí, um técnico, um profissional de qualidade para realmente orientar, né. E no agro, a gente ganha muito dinheiro na compra, porque a venda ela já está estabelecida, Já. você não muda a venda. Então a gente ganha na compra. E tanto comprar bem um bezerro, como comprar bem uma matriz, como comprar bem um reprodutor, é de fundamental importância. Papo bom, papo de agro, papo de quem entende. Não sei se eu te falei, eu sou julgador de gado também, viu. Só que é depois que ele tá assado ali na churrasqueira, eu julgo se A se assa ah, assa e vê se tá bom. aí eu vou julgar. Aí é É bom, um aí é papel lá mais bom. para o final da produção já. É isso aí. Leonardo, muito obrigado, viu. Eu Sucesso pra você aqui na Expo Grande e vamos ver os desfiles de boi ainda por aí é bastante, viu. é isso aí, eu que te agradeço, Maico, agradeço a oportunidade, a abertura, né, parabenizar todos vocês aí pelo trabalho. Tem julgamento, tem leilões, a exposição realmente está maravilhosa. Então você que ainda não veio, venha. Venha porque vale muito a pena. Segunda-feira a gente tem um leilão de reprodutor, já vou fazer um merchan aqui Pode então, fazer. tá. Segunda-feira a gente tem um leilão aqui no Parque de Exposições, Nelore de Gênio, Nelore Hora, são criadores, do sul do estado, ali na região, de Juti, de Brasilândia. Então o pessoal tem uma torada maravilhosa, quem precisar de reprodutores, entra em contato com a gente aí que tem muita coisa boa. Tá certo, falamos muito de gado aqui, viu, mas tem cavalo, tem ovelha, tem tudo por aqui, tem É, trator, bastante coisa para você ver aqui nesse programa. Passe por aqui, conheça a nossa carreta também, o estande do Senar. Continue aqui no Agro pelo Brasil da CNA.